11h50. Hoje, a reportagem da série Violência contra as Mulheres vai falar sobre feminicídio. Aqui na nossa região centro-oeste, o número de mulheres mortas neste ano já é maior do que o registrado no ano todo passado. É isso mesmo. Ano passado, nós tivemos 7 feminicídios. Só neste ano, nós já tivemos 9. 10, infelizmente, então, aumentou mais um. E a gente lamenta muito isso. Mas é preciso falar, é preciso dar voz a quem precisa. Fiquei inconsolado. Eu fiquei muito triste, muito nervoso, muito desesperado. A sensação na hora foi prantos, gritos, desespero e a dor, que não vai passar. É uma dor que eu vou carregar pro resto da minha vida. Juscelino olha pela janela, mas não vai mais ver a filha chegar para visitá-lo. Maria Luísa da Silva, de 12 anos, era uma menina alegre e cheia de sonhos. Ela foi esfaqueada e teve o corpo carbonizado pelo ex-namorado da mãe, Edânia Juliele da Silva, que também foi morta pelo homem que não aceitava o fim do relacionamento. Se a justiça brasileira fosse mais competente, que me perdoem as autoridades, eu estou aqui relatando para que isso não aconteça com outras crianças, com outras ex-mulheres, com outras mães e com o pai que está com a dor igual eu, porque a justiça foi falha. Então é uma coisa que não foi de repente, é uma coisa que estava sendo anunciado, que ia acontecer e infelizmente aconteceu. Após a morte da menina, Juscelino encontrou uma carta escrita por ela. Maria Luísa estava preocupada com as ameaças do ex-namorado da mãe dela. O relato da menina é impressionante. Não tenho medo da morte, mas não quero morrer. Ele falou que vai arrancar meu braço para mim aprender a sentir dor e depois arrancaria minha cabeça. Na hora não tive reação, mas eu fiquei com medo. Mas e minha mãe, como que ela deve estar? Não faço ideia. Só quero viver mais um tempo perto dela e da minha família. Em 2021, foram 7 feminicídios na região centro-oeste. Este ano, de janeiro a junho, aconteceram 10 casos. Muitas situações de violência doméstica já eram monitoradas pela polícia. A gente tenta trabalhar com aquele perfil de pessoas que precisam, primeiro, da orientação, de um devido encaminhamento para outros órgãos, para que essa violência seja cessada. Então, além da mulher, que ela vai ser visitada, receber orientações, encaminhamentos, aquele autor ou autora de violência doméstica, ele também passa a ser monitorado pela Polícia Militar. Isso tudo com esse objetivo de prevenção desse tipo de delito. Esta mulher namorou por 2 anos com o Magdo Haroldo dos Santos. Eles se separaram e o homem conheceu a Edânia, que acabou morta por ele depois do fim do relacionamento. A ex quase passou pela mesma situação. Pânico total, porque era para ser eu e meus filhos, assim, eu me vi naquela cena toda, né, foi um livramento que Deus me deu. Dados da Organização das Nações Unidas revelam que o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de feminicídio. O Fórum de Segurança Pública divulgou uma pesquisa com dados de todos os estados do país e as informações revelam um cenário preocupante. No ano passado, a cada 7 horas, uma mulher foi assassinada no Brasil. São quase 4 casos de feminicídio todos os dias. De acordo com a Polícia Civil, a lei que qualifica o crime de feminicídio foi aprovada em 2015, com o objetivo de aumentar a punição. A mulher morta nessas circunstâncias, o agressor vai responder por uma pena de 12 a 30 anos. Então, qualificou o crime de homicídio, tornou ele mais grave. E como que a gente diz quando que a gente diz que aconteceu o feminicídio? O feminicídio acontece quando a mulher é morta, é matar a mulher em razão da sua condição de sexo feminino. Em Divinópolis, o CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, acolhe mulheres que sofrem violência doméstica. Uma equipe multidisciplinar oferece ajuda às vítimas, com a intenção de evitar que mais casos de feminicídio aconteçam.
ainda existe uma dificuldade de acesso para que tenha esse ciclo rompido. Por isso é tão importante a divulgação dos canais nos quais ela tem acesso aos seus direitos, que ela pode ter essa ajuda e garantido e resguardado o sigilo. Esta jovem, que continua a ser ameaçada pelo ex, tem medo de ser mais uma vítima desse tipo de crime. A gente vê nos noticiários da televisão várias mulheres que foram mortas. E essa é a minha preocupação. Será que eu vou ser mais uma? Será que isso vai acontecer comigo? Porque eu estou sendo ameaçada, está acontecendo. E ninguém vai me ajudar? Porque eu fui pedir uma medida protetiva e até agora nada. Eu só tenho um papel falando que ele não pode chegar tantos metros de mim. Mas e aí? E se ele chegar? O que ele pode fazer? É só isso? Acho que essa pergunta que ela fez, né, acho que resume bem e engloba tudo aquilo que nós falamos aqui, que nós estamos mostrando nos últimos dias. Que nós estamos cobrando, principalmente, uma eficácia maior, porque a justiça, muitas vezes, ela ainda é morosa. As nossas leis, para esse tipo de pessoa, a punição ainda é branda e nós precisamos discutir sobre isso. 10 mulheres perderam a vida na nossa região em praticamente 6 meses. Vítimas de crimes brutais, covardes. Fora aquelas que ainda sofreram ameaças, agressões. Isso sem contar naquelas que não tiveram coragem de denunciar. Porque o que a gente tem visto e tem recebido nos últimos dias de mensagens de mulheres contando a sua história, que se encorajaram diante dessa série de reportagens, que estão procurando, inclusive, que estão fazendo denúncias, é muita. Ou seja, esse número é bem maior. A gente fica sabendo, infelizmente, quando chega nesse ponto de um feminicídio. Aí se é divulgado. Mas e os casos que não foram denunciados? Quantas mulheres estão nesse momento assistindo o jornal e se colocam nesta situação? Estão nessa situação com medo, com receio, sendo ameaçadas, se sentindo desamparadas. São muitas. E a gente tem que mudar essa realidade. 11 horas e 58 minutos.